Grandes Julgamentos de hoje começa com uma norma de 1931, Decreto 19.770. É a Lei da Sindicalização. Diz que um sindicato pode ser criado desde que haja 30 associados, maiores de 18 anos, e que só passarão a ter personalidade jurídica reconhecida depois de terem o estatuto aprovado pelo Ministério do Trabalho. Vamos passar agora para o Decreto-Lei 5.542, que criou a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O capítulo 3 trata da contribuição sindical e o artigo 580 especifica como é feita a cobrança, de uma só vez, equivalente a um dia de trabalho do empregado. Na prática, o empregado era obrigado a contribuir. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, o Brasil tinha até o ano passado 16.491 sindicatos. 10.800 deles representantes de trabalhadores, sindicalizados ou não. Ou seja, 10.800 sindicatos com direito de falar e agir em nome de 107 milhões de trabalhadores. Inclusive, podia arrecadar um dia de trabalho de cada um deles, como determina a CLT, algo em torno de 3,5 bilhões de reais por ano. Isso mudou. Vamos passar para outra lei. Essa de 2017. A chamada reforma trabalhista tirou a obrigatoriedade da contribuição. Só passaria a contribuir quem quisesse, com vontade expressa. O fim da obrigatoriedade foi contestado no Supremo Tribunal Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada por diversas instituições. O relator foi o ministro Edson Fachin. Ele iniciou detalhando o que pediam as confederações e federações que entraram com a ADI. O que sustenta a requerente? Que seria necessária lei complementar e norma específica para promover alterações na regulamentação da contribuição sindical e que a alteração legislativa promovida desrespeitaria direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores, eis que os sindicatos têm o dever de assisti-los juridicamente e que tal direito ficaria desatendido. O ministro Edson Fachin disse que pediu informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. As duas casas informaram que o trâmite do então projeto de lei que desobriga a contribuição sindical foi regular. O ministro também ouviu a Presidência da República, a Advocacia Geral da União, o Tribunal Superior do Trabalho e as instituições que fizeram parte da ação, como a Miticure. Com isso, o ministro sanou as dúvidas que tinha e se encontrou pronto para decidir. Tenho que a Lei 13.467, além de formalmente inconstitucional, também sob a perspectiva material, quando torna facultativa a contribuição sindical, sem que se tenha alterado a unicidade sindical e a representatividade extensiva a toda a categoria, é também inconstitucional. Portanto, o voto que trago à colação, senhora presidente, é no sentido de conhecer a apresentação de inconstitucionalidade e julgar integralmente procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade das expressões que mencionei e que constam agora dos artigos 545, 578, 79, 82, 583, 587 e 602 da CLT, com a redação que lhes foi dada pela Lei 13.467, e é como voto, senhora presidente. Com o voto, o relator, ministro Edson Fachin, acolheu e julgou procedente o pedido das confederações e das federações, declarando, portanto, inconstitucional a lei que tirava a obrigatoriedade da contribuição sindical. O ministro seguinte a votar foi Luiz Fux. Ao longo da fala, ele deu sinais de que votaria de forma oposta do ministro Fachin. Os empregados devem escolher financiar o sindicato antes que qualquer coisa lhes seja tomada, que isso é um princípio básico da democracia. Quer dizer, não se pode tomar capitais para financiar sindicatos sem que o empregado consinta. Um dos principais argumentos dos que defendiam a manutenção da obrigatoriedade da contribuição sindical foi o possível fim de vários sindicatos, portanto, menos representações dos empregados. Isso porque os sindicatos não teriam condições financeiras de se manter. Esta afirmação foi rebatida pelo ministro Luiz Fux.
Eu ressalto que essa afirmação ignora que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, inclusive a contribuição confederativa, a contribuição assistencial do artigo 513-E da CLT e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes em regra de negociação coletiva. Mais ainda, a Lei 13.467 ampliou as formas de financiamento da própria assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais, conforme a nova redação do artigo 791, a caput e a CLT. Por derradeiro, a própria Lei 5584/70, em seu artigo 17, já dispunha, e aí o trabalhador não ficará à deriva, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre a Defensoria a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. Portanto, o ministro Luiz Fux definiu o voto declarando constitucional o fim da exigência da contribuição sindical. Este seria só o primeiro voto divergente do relator. Os outros são assunto para os 2 próximos blocos. O Grandes Julgamentos volta já. O Grandes Julgamentos de hoje fala da sessão plenária do Supremo, que debateu a constitucionalidade do fim da contribuição compulsória a sindicatos. Até neste ponto, um ministro havia votado favoravelmente a ação direta de inconstitucionalidade, outro contra. Vamos ver agora como foram os votos seguintes, a começar pelo ministro Alexandre de Moraes. Em um voto de 35 minutos, ele lembrou do início da lei, na década de 1930, ainda durante o Estado Novo. Disse que a lei, ao longo dos anos, foi modernizada e citou os exemplos de outros países que acabaram com a obrigatoriedade da cobrança. O ministro também falou do número de sindicatos no Brasil, como citamos no primeiro bloco, e disse que, apesar de contar com tantos sindicatos, o trabalhador brasileiro não é representado. Apesar de 16 mil sindicatos, só 2 de cada 10 trabalhadores se sindicalizam. Obviamente, há aqui um vácuo, a meu ver, de representatividade. E essa representatividade decorre, esse vácuo, esse déficit de representatividade, talvez também decorra das facilidades possibilitadas aos sindicatos por uma contribuição sindical compulsória, né? ou tradicionalmente chamado imposto sindical. O ministro Alexandre de Moraes também falou de outras fontes de custeio dos sindicatos, assim como fez o ministro Luiz Fux. E mesmo com o fim da contribuição obrigatória, os sindicatos vão continuar a existir e que cabe a cada um deles ter a maior representatividade possível. Não há o que se dizer da falta de razoabilidade, da falta de proporcionalidade, de retrocesso a uma medida permitida pela Constituição de 1988 e é uma medida que vai na mesma linha do moderno sindicalismo mundial, inclusive com o beneplácito da própria Organização Internacional do Trabalho, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Nesse sentido, então, senhor presidente, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, eu voto no sentido de julgar improcedente as ADIs e procedente a ADC, na forma como o ministro Luiz Fux acompanhando a divergência. Com 3 votos proferidos, 2 ministros consideraram constitucional a lei que acabou com a obrigatoriedade da contribuição. O ministro Roberto Barroso, o seguinte a votar, seguiu a mesma linha. Ele fez um voto breve, com pouco mais de 15 minutos. Falou que a sessão discutia 2 modelos sindicais antagônicos, o que chamou de paternalista e autoritário, empregado até a edição da lei, e o modelo de autonomia individual, mais moderno e contemplado na reforma trabalhista. O ministro Roberto Barroso também usou o tempo de voto para falar do que chamou de fenômeno mundial, com excessos no Brasil.
a judicialização de temas políticos, sociais, éticos e econômicos, como discutido na sessão. A judicialização, ela é uma inevitabilidade, porque ela é produto de um arranjo institucional que facilita o acesso ao Poder Judiciário e, inclusive, facilita o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Mas o fato de o Supremo ser provocado para decidir determinadas questões não obriga o Supremo a invadir o mérito dessas questões invariavelmente. Pelo contrário, eu acho que judicialização é diferente de ativismo. Judicialização é a possibilidade de ir ao Supremo, é um fato. O ativismo é uma atitude, é um modo proativo de interpretar a Constituição. Do modo como eu penso o direito, o papel proativo do Supremo, expansivo do Supremo, só deve se manifestar para a proteção dos direitos fundamentais e para a defesa das regras do jogo democrático. Esta foi a maneira encontrada pelo ministro para dizer que o Supremo deve respeitar o mérito das decisões políticas tomadas no Congresso Nacional e que, no caso concreto, não há quebra de direitos fundamentais. O grande princípio constitucional nessa matéria é o da liberdade sindical. Eu acho que liberdade sindical significa o direito de se filiar, o direito de não se filiar e também o direito de não ter que contribuir compulsoriamente para uma entidade a qual eu não quis me filiar. Isso me parece excessivamente óbvio, a tal ponto que a própria Organização Internacional do Trabalho, que tem como do seu dever o papel de proteção do trabalhador, não endossa esse modelo de contribuição compulsória. E acho que não endossa porque é um modelo ruim, é um modelo que não estimula a representatividade, não estimula a conquista do sindicalizado, não estimula a prestação de um serviço de qualidade. E nós temos esses milhares de sindicatos a que se referiu o ministro Alexandre de Moraes, como temos dezenas de partidos, porque os sindicatos, como os partidos, viraram um business privado, um negócio privado. Os trabalhadores no Brasil têm sindicatos, mas não têm representatividade. Com este pensamento, o ministro Roberto Barroso encerrou o voto. Aqui, o programa abre um parêntese. Este é o relatório final da reforma trabalhista. O deputado relator descreve as audiências públicas realizadas para obter mais informações sobre o tema e diz claramente que o país conta com muitos sindicatos de fachada. Para comprovar isso, dá, em detalhes, o tamanho do sindicalismo no Brasil. Segundo o deputado, em 2017, havia mais de 11 mil sindicatos de trabalhadores e outros 5 mil de empregadores. E quando o setor é comparado com o de outros países, a discrepância é evidente. Reino Unido, Dinamarca e Estados Unidos, por exemplo, têm apenas uma fração desses números. Nosso vizinho, a Argentina, conta com menos de 100 sindicatos. Ainda segundo o deputado relator, o motivo para essa diferença é justamente a arrecadação compulsória. Estes números foram citados pelo ministro Roberto Barroso para embasar o voto. Em seguida, a palavra foi passada para a ministra Rosa Weber. Logo no início, falou que poderia dizer apenas que seguiria o voto do ministro relator, Edson Fachin, portanto, julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas preferiu ler o voto. Isso porque, como juíza da área trabalhista, já havia se debruçado sobre o tema ao longo da vida profissional e que o voto não traria a revelação de uma simpatia ou não com a cobrança compulsória, e sim da constitucionalidade ou não dessa cobrança. Eu não tenho simpatia nenhuma pela contribuição sindical obrigatória, mas entendo, tal como ontem bem explanou, do meu ponto de vista, de uma maneira com enorme sensibilidade, o ministro Luiz Edson Fachin, nós não podemos, há um sistema que emerge da Constituição. Como nós vamos mexer numa parte sem que haja alteração do todo? Essa é a minha grande dificuldade. A ministra Rosa Weber disse também que não seria bom acabar de uma hora para outra com a contribuição sindical compulsória. Talvez de forma gradual, para que os sindicatos tivessem tempo de se adequar à nova realidade.
Disse ainda que o poder de negociação de um sindicato é diferente de outro. Cada um tem um nível de força. Ela citou como exemplo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, segundo ela, muito forte, assim como o Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Sul, e que essa força não era vista em outros grupos de representatividade. Por isso, a contribuição compulsória era justamente o que os tornavam menos diferentes. E assim, finalizou o voto. Julgo procedente as ações declaratórias de inconstitucionalidade, na linha do voto do ministro Fachin. Julgo improcedente a ação declaratória de constitucionalidade, embora, repita, concorde com várias premissas dos votos da divergência, pelos quais guardo, como sempre, respeito, mas concluo o meu voto acompanhando na íntegra o eminente relator. Até agora, 5 votos proferidos, 3 contra a contribuição compulsória, 2 a favor. Restam os votos de 4 ministros. Vamos deixar para o próximo bloco. O Grande Julgamentos volta daqui a pouco. O Grande Julgamentos retorna para este último bloco com os 4 votos restantes. Vamos ver como votaram os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e a ministra Carmen Lúcia. A começar pelo ministro Dias Toffoli. O ministro elogiou os votos dos colegas no início da fala e, para defender a linha de pensamento que manteria ao longo do discurso, fez uma comparação com outra cobrança compulsória, esta ligada à Seguridade Social. O financiamento da Previdência Social, as contribuições para a Seguridade Social, poderiam ser retiradas da noite para o dia, sem colocar nada no lugar? Seria aceitável constitucionalmente isso? Se está previsto a necessidade desse financiamento na Carta Constitucional? O ministro Roberto Barroso, que já havia votado pela constitucionalidade da lei, voltou a se pronunciar. Desta vez para divergir do ministro Dias Toffoli. Diverjo na comparação com a Previdência, porque a Previdência é um dever estatal. Quer dizer, a Previdência do regime geral é uma autarquia e a do regime próprio é prestada diretamente pelo poder público. Mas é autofinanciado também, pelo sistema contributivo. Sim, mas a Previdência... Como aqui a contribuição sindical não é dinheiro do Estado, é dinheiro do trabalhador. Sim, mas a Previdência... Esse valor não vem do orçamento a Previdência público, ele vem do trabalhador. A Previdência é um dever estatal. O ministro Dias Toffoli não foi convencido pelos argumentos do ministro Roberto Barroso. E, seguindo a linha que anunciou no início, de que ouviria os colegas para chegar a uma decisão, resolveu votar da mesma forma dos ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Eu gostaria muito de acompanhar o ministro Luiz Roberto Barroso, a quem admiro, e talvez até por isso tenha dito... O seu subconsciente estava do meu lado. tenha dito que estava acompanhando Sua Excelência, mas na verdade estou pedindo vênia a Sua Excelência, comungando dessas premissas que Sua Excelência colocou, também já trazidas nos votos do ministro Luiz Fux e do ministro Alexandre de Moraes, mas acompanho o ministro Luiz Edson Fachin e o voto agora há pouco proferido pela ministra Rosa Weber. Depois do voto do ministro Dias Toffoli, foi iniciado o voto do ministro Gilmar Mendes. Voto rápido, pouco mais de 5 minutos. Ele lembrou as falas dos colegas que defenderam que a lei deveria prever a retirada gradual da cobrança compulsória. Concordou com isso, mas deixou claro que a falta deste elemento não elimina a constitucionalidade da norma. O ministro falou que este mecanismo de cobrança compulsória da contribuição sindical é algo que funciona apenas no Brasil. O Brasil teria hoje 16.800 sindicatos, ministro Fachin. Portanto, é um modelo de associativismo subsidiado pela contribuição sindical. A África do Sul tem 191, os Estados Unidos 190, o Reino Unido 168, a Dinamarca 164, a Argentina, que também ama um modelo de fortalecimento das entidades sindicais, com 91. Naquele momento, o voto seguinte, do ministro Marco Aurélio, poderia já marcar a decisão do plenário.
Para embasar o voto, ele citou a previsão legal do artigo 8º da Constituição. Uma previsão que, por 2 vezes, repete que a associação é um direito que deve ser exercido de forma espontânea pela categoria, pelos integrantes da categoria profissional. A cabeça do artigo, ela tem início com a referência livre à associação profissional ou sindical. E no inciso 5º desse mesmo artigo, está previsto que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. O que se tem no inciso 4? Se tem a previsão da contribuição. Contribuição que poderá ser instituída por 2 caminhos. O primeiro, da Assembleia. E aí, evidentemente, os integrantes da categoria e filiados ao sindicato deliberam em assembleia sobre a contribuição. Depois de citar o artigo 8º da Constituição, o ministro Marco Aurélio já havia deixado claro que votaria contra a obrigatoriedade da contribuição. Repito que o texto constitucional, muito embora preveja desconto em folha, a possibilidade de desconto em folha, cogita desse desconto em folha apenas a partir da deliberação da Assembleia. Ou seja, quando a contribuição é criada pelo instrumento do consenso no âmbito do sindicato via Assembleia Geral. Só restava, então, o voto da ministra Carmen Lúcia. Improcedentes os pedidos formulados nas ações diretas de constitucionalidade, procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, farei juntada de voto, como disse, e proclamo o resultado. Ações diretas de inconstitucionalidade julgadas improcedentes, vencidos o ministro relator Edson Fachin, a ministra Rosa Weber, o ministro Dias Toffoli, e julgada procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, também vencido o ministro relator Edson Fachin, a ministra Rosa Weber e o ministro Dias Toffoli, redigindo os acórdãos, o ministro Luiz Fux, primeiro a votar. Essa é a proclamação do resultado. Então, por 6-3, os ministros declararam constitucionais os artigos da reforma trabalhista que tratam da contribuição sindical. E agora, na prática, o que acontece com a relação entre empregados e empregadores? O Grande Julgamentos falou com advogados sobre isso. Vamos ouvir. Desde novembro de 2011, e agora principalmente com essa confirmação do Supremo Tribunal Federal do que está disposto lá na Lei 3.467, só poderá haver o desconto se o empregado autorizar prévia e expressamente esse desconto, certo? O que ainda pode ser discutido é essa questão de o sindicato convocar assembleias para poder autorizar esse desconto. Só que a discussão que vai haver é se essa assembleia e essa autorização tem efeito erga omnes, ou seja, tem validade para todos os empregados. E será que é possível reverter a situação com a edição de uma nova lei? Difícil, né? Porque com essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal, mesmo que o próximo presidente ou haja alguma nova lei na Câmara tratando desse assunto, já foi declarada que é válida o artigo 545 da CLT. Então, eu acho difícil, mesmo por lei, uma nova discussão sobre esse assunto. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Para rever nosso programa, acesse tvjustiça.jus.br. Nosso canal no YouTube é TV Justiça Oficial. Até o próximo programa.